Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Eu tenho certeza que você já sabe que marketing digital é uma ferramenta muito poderosa para potencializar os resultados do seu escritório, não é mesmo? Mas talvez você não tenha claro ainda de como fazer uma estratégia nesse sentido, se vale a pena nichar, se não vale. Tenho certeza que esse episódio vai servir para você. Esse é um episódio que a gente fala no detalhe de como construir, qual é a lógica da nossa metodologia para construir um produto jurídico, para conseguir validar ele e inclusive para conseguir fazer com que ele venda muito dentro de uma estratégia de marketing digital jurídico. Então fica nesse vídeo até o final que vai te render bons insights aí para aplicar na prática. Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast e o episódio de hoje é sobre marketing digital na advocacia. Fica aqui com a gente que a gente vai te contar um pouquinho a metodologia aqui da TreeMind, como a gente faz o que a gente faz, como que a gente cria produto jurídico para vender aí através do digital para outros advogados, né? E com esses produtos jurídicos que tem a maior probabilidade de realmente atrair negócios para os escritórios de advocacia. Cara, tem coisa muito boa, tenho certeza que você vai pegar bons insights aí. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor de Souza, o Vitão aqui da TreeMind, sou head de vendas e, como de costume, a gente tem muitos acompanhantes legais e muito bons. Estamos aqui com a Lia, nossa head de marketing interno. Bem-vinda, Lia. Obrigada. E também estamos com o José Trindade, o bigode mais famoso do jurídico. Ou simplesmente Zé, nosso head de inovação aqui da TreeMind também. Seja bem-vindo aí, senhor José. Valeu pelo convite aí, um prazer estar com vocês hoje. Bora botar esse papo em dia. Bora. Então vamos lá, gente. Bom, primeiro, vamos começar falando então da nossa metodologia, né? Como que a gente faz aí o que a gente faz, né? Que é mais focado literalmente em resultados através do digital na advocacia. Então vamos lá. O que faz com que a criação de produtos jurídicos gere negócios para escritório de advocacia? Bom, esse foco em produto tem vários fatores, né? Hoje, como a gente vem numa estrada já de grande aprendizado, já errou bastante, a gente já viu muita coisa dando certo, muita coisa dando errado. Esse foco em produto, acho que ele nasceu de uma necessidade, na verdade, principalmente numa questão, a gente está num mercado que é extremamente competitivo, existem muitos escritórios bons, né? A gente sabe que advogado não fica lá 5 anos na faculdade, depois pós-graduação e não sei o quê. Então tem muito profissional bom no mercado, a competitividade é muito grande. E aí tem uma questão interessante de que quando você traz um nível de profundidade, um nível de foco num produto específico, primeiro você consegue morder uma parcela do mercado maior. Porque a gente sabe que aquelas palavras que são mais generalistas no sentido, você pega um advogado trabalhista, advogado previdenciário. Primeiro, o nível de consciência do problema que o teu potencial cliente tem que ter é muito grande. Ele tem que ter certeza que ele precisa de um advogado. E o segundo, o volume de busca, né, o volume de pesquisa por esse tipo de palavra geralmente é um pouco menor. Então o mercado por si só já é menor. E o outro ponto é que você consegue dar um direcionamento de informação muito mais legal. Então, por exemplo, numa palavra de meio de funil ali, considerando um produto específico, né, uma causa específica como vínculo empregatício, né? Então você vai lá, você vai nutrir aquele potencial cliente com conteúdo, com informação, para que, eventualmente, mesmo que ele não saiba que ele precisa de um advogado, que ele tem algum direito específico, ele consegue se nutrir ali numa página, enfim, no conteúdo que você gere para ele, e descobrir que ele tem direito àquilo, e a probabilidade de contratação aumenta muito. Então você não precisa que esse lead venha pronto, você pode deixar ele pronto, porque ele está no meio ali, ele está quase convertendo efetivamente, né? Então esse foco, ele funciona muito bem por isso. Então a gente tem um mercado que você consegue expandir ali as pessoas que você vai impactar, o número de pesquisa é maior, e tem essa questão do lead não precisar estar pronto, né? Então você consegue chegar em mais pessoas, eventualmente, mesmo que ela não se torne contrato, hoje a gente sabe da probabilidade daquela pessoa que você nutriu, né? Já existe uma troca, já agregou valor à vida daquela pessoa, entrar em contato com você caso ela precise, eventualmente, né? De um advogado por alguma questão aí. Bem legal, cara. Eu acho que isso faz bastante sentido com aquela lógica do contratar um médico, né? Eu contrato um médico para fazer uma cirurgia, o cara que faz tudo ou o cara que, faz só esse corte específico do joelho. Se eu soubesse que existisse esse cara, com certeza eu contrataria esse cara para fazer a cirurgia lá do meu joelho, por exemplo. Então eu acho que isso vem muito de acordo, primeiro com relação a o cliente se sentir mais seguro, mas também tem uma lógica bem interessante no que você falou, que é abocanhar uma parcela do mercado. E aí o mercado do advogado é o processo, a quantidade de processos que tem daquela causa específica. Então às vezes o cara já fica feliz, cara, nossa, tô fechando aqui 5 clientes, de uma causa cada um, e tá animal e tal, não sei o quê. Só que às vezes você fala assim, cara, vamos pegar uma causa específica, né? Sei lá, chutando qualquer uma aqui do direito trabalhista, por exemplo, são, 10 milhões de processos que existem no ano, cara. Você pega 5 processos por mês, está falando de 60 processos por ano que você pega de direito trabalhista, por exemplo. Tem um mercado de 10 milhões, você está pegando só 60. Então imagina se você focasse só em direito trabalhista, numa causa específica, você conseguiria trazer um volume muito maior, né, de clientes e conseguir dominar aquele mercado e cada vez mais ser mais especialista naquilo ali, conseguir realmente vender melhor aquilo, inclusive, né? Sim, eu acho que é legal também de falar isso, quando a gente fala nesse alcance maior, que a gente fala também quando a gente, no momento de produtizar,
essa parte do serviço do advogado, ele também, que ele tá atuando, é conseguir escalar um pouco mais isso, né? Eu acho isso que é bem interessante, porque é o que o advogado quer, né? Quando ele tá atuando naquela área dele, ele precisa encontrar mais pessoas para realmente fechar mais contratos. Então, quando a gente produtiza e fala isso de produtos jurídicos, é possibilitar isso ao advogado. Acho que é bem interessante essa parte. Exatamente. Isso é interessante porque o fato, por exemplo, se você tem essa questão que você falou, que é perfeito, de você gerar um nível maior de autoridade, né? Especialidade naquela causa. Isso é perfeito. Faz muito sentido. Mas essa questão de escala que a Lia trouxe também é bem legal, porque a partir do momento que você vai trabalhar em cima de uma tese específica sempre, toda a vida, por exemplo, horas extras. Cara, eu sou especialista em horas extras. Você não está agregando só para o teu cliente, você tem uma margem de escala de operação muito grande, porque geralmente aí você já tem um padrão de peticionamento, você já sabe como a tese funciona, já sabe qual que é o padrão de decisão de tal tribunal, de tal juiz. Aí esse teu nível de especialidade geralmente vai facilitar a vida da tua equipe. Teu time consegue trabalhar com uma certa facilidade naquilo, porque vocês são craque naquilo. E é legal porque, eventualmente, se o escritório cresce, e aí você começa a trabalhar com mais de um produto jurídico, né, mais de uma tese, então começou ali com horas extras, aí você consegue, então, que a gente usa bastante dentro do marketing, mas clusterizar, você separa o teu time, um advogado ou dois que tem muita especialidade aqui em horas extras, defende bem esse tipo de tese, depois você tem algum outro advogado que é muito bom em comprovação de relação de emprego, então você consegue dividir esse tipo de tese para as pessoas que têm mais afinidade e você cria padrões de processo mesmo, né, interno, que vão facilitar e tornar a vida do advogado, né, do escritório muito mais fácil. E isso é legal porque quando a gente pensa em crescimento do escritório, a gente fala muito em venda, né, isso é natural. O primeiro passo para que o escritório cresça e escale é isso, então tem que vender pra caramba. Mas depois, para que a operação se torne lucrativa, o ideal é que a operação seja muito enxuta. Então, quanto menos tempo você despender em alguma determinada função, uma determinada tese, melhor. Então, se você tem uma especialidade grande numa tese específica, a tendência é que isso funcione melhor. Com certeza. Cara, bem legal. Eu acho que isso vai bem de encontro com aquilo que a gente falou sobre, né, que a gente estaria na segunda pergunta aqui, que seria a diferença entre o generalista e o especialista. E aí, justamente tudo isso que o Zé falou. O especialista, cara, ele tem facilidade de criação de processo interno, porque ele só lida com um tipo de processo. Então, ele já sabe do começo ao fim como o negócio funciona, como a roda gira em diferentes tribunais, em diferentes juízes, ele já conhece todo o jogo. Então, para ele fica muito mais fácil ele terceirizar isso depois para um outro advogado fazer, porque aí fica mais fácil do cara, porque ele já sabe tudo, né? Então, ele já conseguiu, cara, isso aqui são, por exemplo, já passei por mais de 1000 ações exatamente sobre essa. Cara, mais de 1000 ações é muita coisa, velho. E aí o cara já fez sempre a mesma coisa, ele consegue criar um padrão específico ali que todo time consegue replicar aquilo que ele tem na qualidade que ele tinha, né? Eu acho que isso também é animal. Legal? Então vamos lá. Aqui na Tmind, né, a gente recebe geralmente profissionais que estão em diferentes estágios aí do marketing jurídico. Teve gente que já fez, teve gente que nunca fez, teve gente que já fez e já está lá na frente. Enfim. Qual que é a principal diferença aí, na opinião de vocês, das estratégias que a gente usa, né, no que já obteve resultado com o marketing jurídico para aquele que, cara, não teve nada de resultado ou teve pouquíssimo resultado? O que faz realmente o cara ter resultado no marketing jurídico, falando para os advogados? Bom, acho que o primeiro ponto para qualquer coisa que você queira ter resultado da tua vida, enfim, no teu trabalho, é consistência. Então, cara, tem que executar, tem que ter constância e se for para errar, tem que errar no caminho, tem que ir acertando e tem que persistir. Porque qual é a jogada aqui, né? Uma outra coisa que também agrega essa diferença ali do especialista, do generalista também, que influencia muito. A partir do momento que você criou ali o processo, você está fomentando essa especialidade, tem uma outra questão que você aumenta a previsibilidade do tipo de negócio que você vai estar tendo. Então, por exemplo, se você faz uma campanha muito abrangente, se posiciona como especialista mais generalista ali, você não sabe o que vai vir. Né? E a partir do momento que você fomenta uma tese específica, aquilo tende a dar mais certo. Qual que é o principal ponto, assim, o que fazer para dar esses primeiros passos, né? E qual que é a diferença do cara que está começando para o cara que está iniciando? O escritório que está começando essas ações ali de marketing, que precisa tracionar o negócio, né? Precisa do motor girando e fechar negócio constantemente para crescer e tudo mais, é essencial que ele foque em teses que já estão validadas, né? E isso a gente faz muito bem, porque como a gente atende uma gama ampla aí de escritórios, a gente valida teses, então sabe as causas que fecham o negócio todo mês, sabe as causas que a gente costuma chamar de pão quente, né? Que é aquilo que vende todo dia. E esse é o ideal para quem está começando. Você tem que tracionar, você tem que vender o tempo todo e ficar ali no feijão com arroz recorrentemente para, eventualmente, o cara que já está mais estabelecido, aí ele pode brincar um pouquinho mais, ir para algo um pouco mais diferenciado. Pegar uma tese que, de repente, é um pouquinho mais difícil de vender, você não vai fechar negócio toda semana, todo mês, mas o valor agregado, né, o ticket médio ali que o advogado consegue tirar com aquela causa é muito mais alto. Só que às vezes a complexidade é um pouco mais alta, né? Se você eventualmente está começando ali, está começando a tracionar o teu escritório, além de gerar a venda recorrente, é importante pensar em caixa. Então o dinheiro tem que entrar, o ideal é focar em causas que tenham
um tempo ali de processo médio um pouco mais curto, né? Porque a gente sabe que tem áreas ali, direito previdenciário, enfim, o próprio trabalhista, dependendo do tempo, aquele dinheiro vai demorar para entrar, né? O direito trabalhista, geralmente, você não pega nada de entrar. Vai depender do êxito da causa. Então, querendo ou não, é importante focar em causas e teses que tragam caixa de maneira mais rápida, né? Se você já está há mais tempo, você pode se dar ao luxo de experimentar coisas diferentes. Focar numa tese como alguns precedentes de excedente de trabalho, por exemplo, que o valor agregado é alto porque tem questão indenizatória, tem a questão do auxílio que a pessoa pode receber caso ela tenha alguma incapacidade laboral ali, que ela não possa trabalhar, mesmo que ela continue trabalhando, ela tem direito de receber o benefício. Então, o advogado ele ganha bastante em cima daquilo. A tese é um pouco mais complexa, o processo pode demorar um pouco mais, mas o valor compensa muito. Então, acho que a principal diferença é isso. Está começando? Foca em causa já validada, coisa que você sabe que vai dar certo e que vai gerar caixa o mais rápido possível. A gente sabe que nem todo o processo vai pegar um dinheiro de entrada, principalmente dependendo da área ali, né? O direito civil geralmente tem esse benefício, né? Você consegue cobrar um honorário ali já de entrada, uma manutenção do processo, enfim. Mas tem áreas que não. Mas o ideal, então, é focar em causas que você sabe que uma hora o dinheiro vai vir, meio rapidinho ali, de preferência. E, principalmente, o advogado, ele tem essa expertise que poucos profissionais, né, vão conseguir contribuir, seja de marketing, enfim, qualquer coisa, que é saber estudar a jurisprudência, a tese, esses precedentes, para ver qual que está sendo o padrão de decisão. Está sendo favorável? E a gente costuma focar nisso, né? A gente vai lá e olha para causas que o percentual de procedência nessa primeira sentença é alto, né? Então já resolveu o processo na primeira instância, para não correr o risco do advogado vender efetivamente e não receber no êxito do processo. Bem legal. Cara, eu acho que isso tem muito a ver com o cuidado que o advogado tem que ter, porque hoje tem muito guru marqueteiro. Cara, os caras são gênios, os caras fazem um puta trabalho, eu acho animal, inclusive, a forma como eles fazem, mas o objetivo do cara é vender curso pra você, cara. E aí, veja, ele vai falar de uma forma que você vai conseguir vender lá, sei lá, a tese do século que ninguém descobriu ainda, o cara sabe, ele vai te vender isso e você fala, puta, animal, vou atuar nessa área. Só que essa é a atenção que, pelo que eu entendi do que o Zé falou aqui, a gente tem que trazer, né? Tipo, cara, mas qual que é vamos dar uma olhada, peraí, antes de eu comprar o curso do cara, vamos entrar lá, vamos ver a jurisprudência desse tipo de processo. Realmente está dando procedente? Quantos processos tem com relação a isso? É um volume interessante ou não é? Porque às vezes, cara, é uma coisa que é um mercado pequeno, tem muito valor agregado, como você falou, mas, cara, é um mercado pequeno. Às vezes esse cara que já está fazendo o curso lá já pegou metade do mercado para ele, com o escritório dele. E aí a gente não está olhando para isso. Então, veja, às vezes a gente quer inventar roda, quer fazer um processo inovador, um negócio muito louco, sendo que às vezes é você fazer o arroz com feijão, como você falou, tipo, fazer, cara, um processinho assim, assim, assado, encontrar maneiras de fazer isso mais otimizado, fazer isso mais rápido, com menos tempo de trabalho, e aí, puta, você consegue um resultado animal com isso, vendendo causas simplistas, né? Aquilo que parece que não exige tanto do nosso intelecto, mas bota dinheiro na conta. Eu acho que eu prefiro ter dinheiro na conta. Não sei vocês, mas, pô, muito melhor, né? Cara, eu ia falar numa coisa que me veio na cabeça com o Zé falando, quando você fala da expertise, se o advogado não está envolvido na estratégia, fica mais distante, ainda mais difícil, né? Dele realmente se conectar com aquelas pessoas e conseguir o resultado dele. Então, eu acho que mesmo que no momento que o advogado esteja ali focado, né, em buscar essas novas oportunidades de negócio, ele precisa trazer o conhecimento dele dentro da estratégia de marketing também, porque isso vai facilitar muito na prática. Com certeza, faz muita diferença. E tem, que nem o Vitor trouxe a questão ali dessa bala de prata, né? A tese do século, uma aposta no escuro que você... pode dar muito certo, pode dar certo, mas pode dar totalmente errado. E daí, quando a gente tá falando de trazer consistência, né, lucratividade, crescimento para o escritório da advocacia, não tem segredo, isso não está restrito só ao ramo jurídico, né? Isso em qualquer área que você vai empreender, não tem segredo, cara, é consistência. Você tem que vender recorrentemente, tem que trazer caixa, tem que fazer a empresa engordar para poder apostar em teses que vão trazer mais lucro, né, mais retorno financeiro. Só que daí tem uma parada que eu acho que é legal falar, porque, claro, a grande massa dos advogados não vai se encaixar nisso aqui. Pode ter o cara que tem mais grana, o cara tem muita grana para investir, tem um capital de giro massa para deixar ali, eventualmente, não vou fechar negócio todo mês, fecha o cara 3 meses, mas ganho 100 mil de honorário. Beleza, esse cara é exceção à regra. Se você for esse advogado, ótimo, parabéns. Você pode até se dedicar a teses mais arriscadas, digamos assim, mas se você faz parte da grande massa da população brasileira que tem que trabalhar o tempo inteiro para pagar conta e tem que ter dinheiro entrando para fomentar o crescimento do escritório, não tem segredo, cara. É feijão com arroz. Então, que tem que vender todo dia ali, fechar processo todo mês, 5, 6, 7 processos, depende ali do tamanho do escritório, mas tem que vender com consistência, não tem segredo. Não adianta, tipo, esse lance do curso do guru é legal porque tem muita tese massa, tem muita tese que funciona, tem muita tese que dá grana, só que, cara,
Se você não tem consistência, uma hora o escritório quebra. Tem que ter dinheiro, né, cara? Eu acho que esse é o principal diferente. Tipo assim, não dá pra vender então essas teses aí, essas coisas. Cara, até dá, mano. Só que vai gastar muito dinheiro. É muito caro pra você fazer isso, porque às vezes você vai ter que ficar 3 meses investindo numa campanha pra conseguir com um cliente. Dessas 3 meses você gastou, vamos chutar, R$2.000. Cara, você gastou 6 conto pra trazer um cliente. Então, tipo assim, você tem 6 conto agora pra pegar um cliente, cara, e ficar 3 meses esperando, né? Porque também tem essa expectativa do tempo. Então, tudo isso são questões que às vezes a gente não pensa e aí por conta disso só faça essa aposta cega e aí não tem resultado nenhum, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto aí pra gente trazer. Mas, e agora falando então da parte prática aí, galera, qual que vocês acreditam ser os principais desafios na hora de aplicar marketing digital para advocacia? O que o advogado deveria fazer aí para aumentar o número de clientes do escritório? A gente já falou da lógica da produtização, mas então como que a gente encontra isso, né? Como que a gente aplica isso aí na prática? Cara, bem legal. A gente aqui, né, trabalha com a lógica e acho que isso funciona muito bem. A gente já vê trazendo resultado e tal, mas tem hoje desse mercado bem difundido, em que o marketing está numa ascensão muito grande, essa demanda por marketing digital está gerando muito guru, muito professor, enfim, existe uma confusão assim, sobre o que vai de fato trazer resultado, que vai gerar negócio, e existe um foco muito grande, tipo, gente vendendo curso, não, produza conteúdo jurídico, artigo, não sei o que. Cara, isso é importante, faz parte da estratégia, mas eu acho que isso é no segundo momento. Então, cara, você vai implementar, o principal desafio é que a sua estratégia de marketing seja sustentável. Você precisa pegar uma parte do teu faturamento e botar em marketing. Mas para que você consiga fazer isso de maneira recorrente, tem que entrar cliente. E para entrar cliente, o que funciona, que vai ser o motor ali, que vai tracionar o crescimento do escritório, é tráfego pago. Então você vai investir em mídia paga para gerar um volume de lead de cliente recorrentemente, para que você consiga, né, gerar caixa para o escritório e continuar investindo. Quando o escritório estiver no segundo patamar, tô fechando legal, o investimento em marketing e o retorno sobre esse investimento tão bacanas, aí você vai pensar em outras estratégias que vão trazer talvez menos resultado, mas é que elas são complementares, entendeu? Tudo se encaixa, mas são degraus que o escritório vai ter que subir. Começa ali gerando negócio, independente, se você achar que distribuir panfleto vai gerar mais negócio do que tráfego pago, se você conseguir gerar mais resultado com isso, faça isso. Mas o foco tem que ser em coisas que trazem resultado. Você não pode apostar em estratégias que não vão trazer isso, senão o investimento não se torna sustentável, né? Vira um gasto, né? Se você tem retorno no investimento, se você só gasta tempo, gasta dinheiro, gasta, né, produtividade daquilo, não é bacana, né? O ideal é você direcionar essas estratégias para coisas que tragam resultado. Hoje o que a gente vê que funciona muito bem, que traciona, funciona como um motor para o escritório, cara, tráfego pago. É o primeiro passo, assim, se posicionar dessa maneira inteligente. O foco em produto é importante, porque, como a gente falou, o cara tem um mercado muito maior, a chance de gerar negócio é legal e geralmente o custo, né, o retorno sobre o investimento costuma fechar mais certinho a conta. Mas acho que, assim, a principal dificuldade hoje que a gente encontra em implementar as estratégias de marketing jurídico ali, que a gente hoje, claro, trabalhando com mais de 150 escritórios, existe uma certa facilidade, mas o advogado vai fazer aquilo sozinho. Qual que é a dificuldade? Cara, geralmente é o nível de especialidade, né? Então, a gente sabe que não é à toa que o advogado passa 5, 6 anos lá, não é à toa que todas essas questões que o advogado atua, né, o serviço que ele presta, precisa de alguém fazendo aquilo, porque é complexo. É um segmento de mercado extremamente complexo, que existe um nível de especialidade muito alto. O difícil é transmitir essa especialidade, transformar isso em produto, entender a jornada de compra do cliente, de fato, qual que é o comportamento desse cliente, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante da tese de acidente de trabalho, né? Então, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente de trabalho, mas não é nem essa a questão, a pessoa que vai receber o auxílio acidente ali, pelo acidente de trabalho, ela passou pelo quê? O que ela precisa? Qual que é o momento dela? Ela está encostada no trabalho? Ou ela já é uma pessoa, por exemplo, ela nem sabe do direito que ela tem? Será que ela sabe? Será que ela não sabe? Então você precisa traduzir o nível de especialidade, né? Então todas as informações jurídicas que aquele lead vai precisar eventualmente em uma campanha de marketing, né? Não só numa campanha, mas numa estratégia de marketing. Porque tem toda uma jornada de conversão até que essa pessoa se torne um cliente. É muito complexo você traduzir a mentalidade jurídica, que é extremamente, né, complexa, né, novamente, para a parte de comunicação. Porque a parte de comunicação você não pode falar como um advogado, como você fala no tribunal com o juiz. Você precisa traduzir aquilo para a linguagem do povo, né, de quem vai te contratar. E isso é extremamente complexo. Esse eu diria que é o principal desafio. Se você for fazer panfleto ou se você for fazer tráfego pago, criar essa estratégia utilizando a inteligência de um advogado com uma estratégia eficiente de marketing é bem complexo, assim. Tanto que a gente aposta numa equipe multidisciplinar. Aqui tem advogado e aqui tem gente de comunicação e tem que ter uma troca o tempo inteiro, tentando entender a jornada do cliente, a necessidade do cliente, o formato de atendimento do escritório, como que aquele escritório atende, é presencial, é online,
né? Então tem uma série de fatores, como que tem, dependendo da área ali, como que o escritório precifica e cobra. Paga alguma coisa entradas, vai pagar só no êxito, tudo isso impacta, e transformar isso numa estratégia de marketing eficiente é bem complexo. É importante lembrar também que o advogado não está sozinho no mercado, né? Eu acho que isso é muito de encontro com o que você falou. Então, assim, existe a concorrência, existem pessoas que estão focando, por exemplo, no tráfego pago. E o advogado que ele não investe, por exemplo, no tráfego pago. Vamos trazer uma analogia. Sei lá, se eu fosse daqui até a praia de carro e uma concorrente tivesse... Não, uma concorrente está indo de carro e eu estou indo de bicicleta. Qual será que vai chegar antes? Sem considerar trânsito, nada disso, né? Então, acho que a lógica, trazendo a analogia, é meio que essa, né? De resultado a curto prazo e a longo prazo. Então, realmente, é muito importante o advogado entender realmente a importância do tráfego pago na ponta, naquele resultado que ele vai precisar para o escritório. Exatamente. E uma lógica, assim, que eu gosto de... Por que a gente fala tanto em curto prazo e por que a gente fala tanto em constância, que às vezes parece algo que fica meio subjetivo? Por que a gente precisa fomentar esse resultado no curto prazo para a estratégia ser sustentável? O teu escritório vai ter conta para pagar. Você precisa de dinheiro entrando. Não é só uma questão de tempo. Eu tô com pressa. Não é só pressa. Você tem que, para você tracionar o teu investimento, para que você possa focar na sua advocacia com excelência, você precisa ter dinheiro entrando. Não é uma questão de uma necessidade de vaidade, essa pressa aí do curto prazo, não é só isso, cara, tem conta pra pagar. Você sabe disso, pro teu escritório crescer, pra você se desenvolver, pra você passar mais tempo com a tua família, que seja. Você precisa tracionar o negócio por isso, sabe? Por isso que é necessário focar nesse curto prazo, né? Às vezes parece vaidade, mas na verdade é uma questão extremamente estratégica. Pô, galera, a única coisa que eu complementaria aqui, cara, é que o advogado não sabe vender, né, cara? Isso, ele pode... Veja, o advogado... e o marqueteiro, o comunicador, eles são perfis totalmente complementares quando a gente fala em construir uma estratégia, porque o advogado conhece muito o produto dele, ele sabe como é que funciona dentro do tribunal, parte técnica, como peticionar, é isso que a gente aprende 5 anos na faculdade. E o comunicador não, ele aprende como transformar aquilo que o cliente dele tem, ou no caso aqui o advogado tem, em algo vendável, em algo que chame a atenção das pessoas e que realmente traga o cara, né? Então um precisa entender do direito, que seria o comunicador, e o advogado precisa entender da estratégia, do marketing, de como vai ser estruturado a lógica da copy, de uma estrutura legal. E aí beleza, né? Vamos supor que a gente encontre aqui um advogado que seja as duas coisas em um só. Mas ele não vai saber vender, cara. A dificuldade é aprender a vender para alguém através do digital. Porque a gente, primeiro, o cara não aprende a fazer isso na faculdade. E segundo, o cara não tem processo, o cara não tem nada. É meio que na unha vai tentar vender um cliente ali, vai conseguir arrancar na sorte. Então, tem que deixar de ser sorte, tem que passar a ser processo. Então, você tem que aprender a vender por digital e entender, tipo, a conta, cara. Vai entrar 50 pessoas para falar contigo e você vai fechar com 2 e 3. Não é uma conta ruim, não tá péssimo. Tem como melhorar? Talvez, melhorando o processo e tudo mais, mas é um processo de consistência de novo. Mas você tem que aprender, por exemplo, gatilhos mentais. Você tem que deixar de ser um pouco advogado tradicionalzão e aprender outras coisas, como marketing. Tem que aprender um pouco também sobre gatilhos de venda, sobre estratégias de comunicação, porque isso vai fazer a diferença lá na ponta. Porque às vezes você pode ter uma puta estratégia porque você contratou o Mind, mas você não sabe vender para esse cara. Aí você fala, pô, o trabalho dos caras é ruim. Mas não é que é ruim, cara. O cliente tá chegando, velho. Você só não tá conseguindo convencer ele a comprar o teu serviço. Então você precisa aprender isso e se motivar a fazer isso melhor, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. Como a Lia falou, é concorrência o tempo inteiro, cara. Tipo assim, né? Tem um cara que falou, que eu achei engraçado, você sacode uma árvore aqui na rua, vai cair uns 10 advogados dali, cara. Então, tipo assim, tenha consciência disso, tome consciência disso e aprenda que se você quer prosperar nesse mercado, você tem que ser melhor que os outros, cara. Então você tem que estar além daquilo que a gente já aprende na faculdade, né? Aprender a vender, aprender sobre outras coisas que não compete só a função de um advogado. Senão você vai acabar trabalhando num escritório para os outros e essa é a carreira, cara. Ou você quer prosperar só, né, como autônomo, aí eu acho que esse é o caminho. Tem que sair um pouco dessa caixa. Totalmente relacionado ao foco, né, do advogado. Se você quer só advogar, se quer ser um puta advogado, um cara foda, você vai ter que terceirizar isso, de alguma forma. Se você quer ser onde tem perfis, né, a gente tem mesmo clientes, às vezes o cara é advogado, mas ele foca mais na parte comercial, porque ele vai poder prestar um bom atendimento, porque, querendo ou não, cara, a gente às vezes escuta reclamação, não, a galera só tá vindo aqui tirar dúvida, mas, cara, se não tivesse dúvida, não ia precisar do advogado, se todo mundo soubesse aquilo, então, cara, é natural que a pessoa venha tirar dúvidas, vai ter que explicar para ela o que ela tem direito, o que ela não tem, se funciona, se não funciona, é assim, é assado, para eventualmente converter em cliente. Tem advogado que se especializa em fazer esse primeiro atendimento, fazer a parte comercial, e daí tem gente peticionando, tem gente fazendo audiência, mas aí é a questão do que você tem foco. Se você quer ser um advogado mais para a área comercial, assim, legal, vai aprender sobre copy, sobre gatilho mental, sobre técnica de venda. Se você quer advogar, bicho, você vai ter que terceirizar. Não tem remédio. E aí, o que você achou desse vídeo? Gerou bons insights? Achou interessante a nossa forma de trabalhar com marketing jurídico, de trabalhar a nossa metodologia? Se isso te ajudou,
curte esse vídeo, compartilha com o seu amigo, com a sua amiga advogada que também vai colher bons insights com isso. E não esquece, se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar alguma coisa, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar te responder. Um abraço e até o próximo vídeo.